a sua Rádio Imbirara AM. Apresenta a partir de agora Imbirara Notícias, primeira edição. Entrevistas, debates, os problemas da comunidade discutidos com responsabilidade e imparcialidade. Imbirara Notícias, primeira edição. A rádio que ouve você também fala por você. Alô Araxá, bom dia! Hoje é terça-feira, 4 de outubro de 2016. Entra no ar o programa Imbirara Notícias, primeira edição. Hoje um programa especial, estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios o prefeito reeleito de Araxá, o prefeito Araceli de Paula, a vice-prefeita doutora Lídia Jordão. Conosco toda a equipe de jornalismo da Rádio Imbirara, a jornalista Regina Porfírio Botelho de Resende, repórter Alexandre César, Márcio Rosa, eu, Eustáquio Silva, e quero registrar a presença do assessor de comunicação da prefeitura, o companheiro Germano Afonso. 8h04, Regina, bom dia. Eustáquio, bom dia Marcinho, Alexandre, Carlinhos, ouvintes do Imbirara Notícias, primeira edição. E bom dia também para os nossos convidados, a Araceli, a Lídia e o Germano, que é o assessor de comunicação. Bem, a gente sempre faz assim, quando tem eleição municipal, esse debate que teria que ter acontecido ontem, mas ontem a Araceli não estava muito disponível para vir, então a gente marcou o debate para hoje. Não é o debate, é uma entrevista, eu estou com debate na cabeça. É uma entrevista com os eleitos, o Araceli e a Lídia. E, então, Araceli, eu fiz a minha pauta em duas partes, porque a nossa entrevista vai até às 10 horas, mas assim, respeitados os intervalos comerciais. A primeira parte a gente vai falar sobre a sua campanha. Eu vou fazer perguntas minhas e perguntas que me foram passadas durante a campanha pelas pessoas, dúvidas, etc. Para você e para a Lídia também, é claro. E depois a segunda parte sobre os compromissos que vocês assumiram durante a campanha. Que a Lídia falou até que não são promessas, não, são compromissos. Então, fica muito mais forte ainda, porque promessa você não precisa de cumprir, compromisso precisa, né, Lídia? Então, a gente vai assim, falar sobre vários assuntos, mas primeiro, deixa eu passar, eu vou começar pela Araceli, mas dá bom dia aos ouvintes primeiro, né? Ainda bem que você deixou. Começou, eu estou falando sério. Olha, eu gostaria de cumprimentar a população toda de Araxá, através das ondas da Rádio Imbirara. E o faço nesse programa da Regina, que é uma amiga antiga, companheira antiga, do Dr. Deusdete, da equipe toda de jornalismo da Rádio Imbirara, através do Taquinho, do Márcio Rosa, do Alexandre César. Cumprimentar toda a equipe técnica, cumprimentar a minha vice-prefeita, doutora Lídia Jordão, e dizer que é uma satisfação estar aqui novamente, principalmente no momento que nós ainda temos quase que as mesmas emoções advindas da campanha e falando com Araxá, através desse programa, me colocando à disposição da jornalista e amiga Regina. Tá, agora, Lídia, o seu cumprimento, depois nós vamos ao primeiro comercial para entrar no nosso assunto. Okay. Bom dia, equipe da Rádio Imbirara. Eu cumprimento através da Regina, do Dr. Deusdete e de toda a equipe que nos acompanha aqui, Alexandre, Marcinho. O Zé, meu filho, por que vocês sempre esquecem do Zé, meu filho? Mas também... eu não esqueço do Zé. O Zé é o componente dessa família maravilhosa, juntamente com as suas filhas. É o príncipe herdeiro, como diz o nosso prefeito, Regina, mas o Zé tem sido um incansável diretor nessa rádio, é um exemplo de continuidade de um trabalho maravilhoso que eu estou vendo aqui há 70 anos se intensifica. Cumprimento toda a população de Araxá e o faço através dos ouvintes da Rádio Imbirara, exatamente nesse momento em que nós estamos dando prosseguimento ao nosso trabalho como vice-prefeita dessa cidade, ao lado do prefeito Araceli, já na expectativa de continuarmos a partir de 1º de janeiro de 2017. Mas
Fica aqui os meus cumprimentos e de antemão já os nossos agradecimentos pela companhia de toda a população de Araxá durante esses mais de 45 dias de campanha que nós tivemos. Certo. Agora nós vamos... Regina, um minutinho só. Pois não? Se você me permite, eu gostaria de deixar aqui uma minha saudação especial ao seu filho, O Zé Deusdete. Zé Deusdete, filho, né? E pela sua competência e pelo seu preparo nas lides da imprensa em Araxá, pessoa que eu admiro, que sem dúvida alguma vai trilhar os seus passos. Agradecer também aqui o nosso assessor de imprensa, o Germano, que nos acompanha nessa entrevista, e dizer que realmente nós estamos muito à vontade, porque eu acho que Imbiara é a casa da cidade. Bem, começar pela campanha eleitoral, Araceli, e eu vou começar pela campanha bem no início dela. Eu queria perguntar para você uma coisa que me deixou muito na dúvida, que a gente não conversa há muito tempo, né? Você deu uma sumida lá de casa, assim, uma sumida, né? Então, Estratégica. Eu sei que é estratégica. Mas eu queria te perguntar o seguinte, por que naquele início, assim, da campanha, antes das convenções, você demorou tanto a tomar a decisão da sua candidatura, se você era candidato ou não? Você ficou demorando a resolver e os outros partidos eram achar todos que, de certa maneira, gostam de esperar a decisão sua, ficaram esperando o que você ia resolver. Qual foi o fato que fez com que você demorasse tanta decisão? E você, em algum momento, você pensou em outro nome para pôr no seu lugar, para você apoiar? Não, na verdade, eu acho que não demorei. Na minha condição de prefeito, que assumiu nas circunstâncias que nós assumimos, eu e a Lídia, ou seja, depois de uma intensa batalha no campo jurídico, quer dizer, a continuidade seria quase que uma questão natural. Agora nós esperávamos que o quadro fosse se definindo para a gente saber realmente quais as alianças possíveis, quais os adversários que nós teríamos, né, os concorrentes, adversários não, os concorrentes. Mas isso é uma estratégia. Eu acho que antecipadamente, quando você toma uma posição, você passa a ser alvo daqueles que não se definiram ainda. Então, na verdade, foi mais estratégico, nunca foi dúvida, não. Em algum momento você tentou, assim, pensou em pôr alguém no seu lugar, em lançar alguém, apoiar essa pessoa, ou você pensou assim, não, sou eu que vou ser candidato outra vez? Você pensou em alguém? Não pensei. Na verdade, nunca pensou em ninguém? Não, na verdade eu não pensei, porque eu acho que eu tinha um compromisso comigo mesmo. Eu tinha um compromisso com a posição que nós tomamos em 2012. Ou seja, nós tínhamos um programa de governo que foi repassado na rua, foi repassado para toda a população de Araxá, e nós tínhamos a convicção de que realmente aquele programa era possível. Com as circunstâncias que aconteceram, as quais eu não gostaria de retratar mais, né? Com as circunstâncias, nós ficamos devendo uma explicação para a população. Por que em 2012 eu e a Lídia percorremos as ruas, fizemos uma série de compromissos e depois ficamos 2 anos e simplesmente abandonamos o cenário? Então, na verdade, nunca houve essa indefinição da minha parte. Não é bem abandonar o cenário, mas às vezes dá espaço para outra, outra figura. Não. E aí... Até porque essa figura do nosso lado não apareceu. As pessoas também pensavam como nós, né? Apareceu. As pessoas que estavam conosco. Apareceu, e eu já passo a pergunta já para a Lídia, que é a minha segunda pergunta, por causa daquela questão, Lídia, da sua provável candidatura para prefeito. Parece que não é hora de falar nisso, mas os seus eleitores reclamaram tanto para mim porque a sua decisão de não ser candidata. Porque aí a gente lembra o seguinte, você vai me permitir lembrar, você também lembra disso. Você deu uma entrevista para nós aqui, ô Eustáquio, você lembra mais ou menos na época? Deve ter sido março, por aí, foi esse ano. Você deu uma entrevista sentada aqui e me falou que se dessa vez você ia voar com as próprias asas. Então, o pessoal que gosta de você, que assim, admira o seu preparo, a sua carreira, ficou todo mundo assim, ouriçado, a Lídia vai ser candidata, né? Porque aí todo mundo pensava assim, vai ser candidato com apoio do Araceli. E aí o tempo foi passando. E uma ocasião, teve uma tarde
que o Alexandre marcou com você uma entrevista lá na sua casa e ele não pôde ir, e você então chamou o Eustáquio para você deu uma entrevista na sua casa dizendo que você era candidata a prefeito. E a gente pôs a entrevista no ar e os seus eleitores os seus possíveis eleitores ficaram muito satisfeitos com isso. De repente você abandona tudo sem a menor explicação, e eu comentei isso anteontem à noite, dia da eleição. Falei que assim, toda eleição tem um mistério e a desse ano é você. Ninguém entendeu por que você, de repente, abandonou a sua candidatura sem explicar para os seus prováveis eleitores por que você está fazendo isso. Agora você vai explicar, Lídia. Explico com muita clareza. Por que você fez isso? Na realidade, a primeira entrevista que eu concedi foi aproximadamente no início de junho. E naquela ocasião foi no início de junho, porque realmente esse processo eleitoral, esse ano, foi retardado em função da mudança da legislação. E naquela ocasião, quando vários nomes se colocavam à disposição da comunidade como pretensos candidatos à Prefeitura de Araxá, eu também me julguei no direito de colocar meu nome, uma vez que o meu nome, na condição de vice-prefeito, era um nome provável dentro desse contexto todo. Era o primeiro da fila, né? Naturalmente, em relação ao nome do prefeito era Celi, na sequência, o meu seria também o primeiro na fila, uma vez que ele se colocaria na condição de reeleição e os nomes que viriam seriam na sequência. Eu não sei se você se lembra, mas eu coloquei aqueles nomes que eu julgava também que poderiam ser nomes à candidatura de Araxá. Bom, a partir daí, foram colocando os nomes, foram sendo colocadas questões, e uma candidatura ela não se faz por si só, ela se faz também por um grupo. Uhum. E naquela ocasião existiam coligações, existiam partidos, e o objetivo hoje partidário, embora poucas pessoas avaliem esse objetivo partidário, é de acompanhar a vontade de um grupo, vontade de uma equipe, para que haja, ao final, uma composição. E dentro dessa composição, eu coloco o meu nome também como um nome que havia de ser colocado à aprovação das pessoas. Eu sei que muitas pessoas, a exemplo do que havia em relação aos outros candidatos, também respeitavam um grupo. E o meu nome naquela ocasião ficou um nome provável em função até da minha posição política nesse momento, que a gente não pode desprezar. Ter hoje a condição de vice-prefeito, como o próprio prefeito Araceli colocou, a partir de um processo longo que nós vivemos, essa semana ainda eu comentava com ele, prefeito, nós estamos em campanha eleitoral há 4 anos. Nós não estamos em campanha eleitoral há 45 dias, porque, na realidade, o nosso período de campanha eleitoral não passou, porque nós assumimos sem uma transição, tivemos que fazer exatamente o que estava previsto fazer e, na realidade, não nos deram tempo de colocar até o nosso programa em trabalho. Então, a partir daí, eu imaginei que algumas composições deveriam ser feitas. E o meu nome não poderia ficar fora dessas composições. Na realidade, não foi dada uma entrevista posterior para explicar as minhas razões, em função até de que o período eleitoral não me permitia. A última etapa de informação foi a etapa do apagar das luzes, quando eu disse que meu nome estava provável nessa ocasião. Mas aquela entrevista que você deu para o Eustáquio lá na sua casa estava dentro ainda do período eleitoral, tanto que a gente divulgou a entrevista. Sim, após a justificativa do por que eu não continuei com a minha candidatura. Então, na realidade, eu não continuei a minha candidatura, porque o prefeito Araceli e eu conversamos demoradamente na minha casa, pós esse período, e naquela ocasião, nós entendemos que o melhor para a nossa cidade naquele momento, até pelas candidaturas que se posicionavam, seria nós continuarmos, pelas razões até que ele expõe aqui agora há pouco. Explicou. Que seria nós darmos continuidade a um programa que nós iniciamos lá atrás. Uhum. Se não continuasse nessa condição e entrasse numa disputa, nós dividiríamos um grupo, uma equipe de trabalho que tinha uma expectativa tanto em relação à continuidade dele, quanto eu estar fora dessa equipe. Pois é, mas a gente imagina o seguinte, que você poderia continuar todo o trabalho começado por vocês dois com o apoio dele, tá vendo? Assim, as pessoas que iriam votar em você para prefeita imaginaram o seguinte, ela vai ser candidata quando ela seria apoiando. Vice surgiram vários, né? Assim, um punhado de gente queria ser vice seu.
Mas o que o povo não entendeu foi essa mudança sua de posição de uma hora para outra. Você tinha próprias asas para voar, de repente você fechou as asas e pronto. Aí. Não, na realidade eu não fechei as asas. Eu conversei... Foi um termo que você usou aqui, né? Sim, mas naquela ocasião eu conversei mais demoradamente com o prefeito. Acho que foi uma conversa muito propositiva na época. Ela teve a participação de amigos comuns, de companheiros de equipe, que naquele momento, inclusive, nos aconselharam, e principalmente a mim aconselharam, que continuasse sob pena até de nós termos que repartir um grupo que não seria muito interessante. De perder a eleição. Né? De repartir um grupo que é mais um... Dividir o grupo e dividir um grupo, dividir uma equipe, que eu acho que nessa hora, Regina, a gente tem... Quando a gente fala em política, a gente não fala em vontade pessoal. A gente fala em desejo de fazer o melhor para o grupo. E interesse do grupo em continuar no poder. Se divide, pronto, acaba. Exatamente. Agora, essa conversa, que deve ter sido muito interessante, muito boa essa conversa, né? Se a gente pudesse, assim... penetrar no pensamento dos outros para saber a pressão que você sofreu para não ser candidata. Eu fico assim... Não sofri pressão. Eu fui convencida por ideias. Atrás disso aí, então, eu vou te perguntar uma coisa. Isso entrou nessa conversa, não sei se você vai poder responder isso, entrou nessa conversa, por acaso, algum compromisso do Araceli com você para 2020? Por exemplo, você será candidata em 2020, porque ele não vai poder ser mais. Aí será você candidata? Regina, o futuro a Deus pertence, né? Mas eu sempre... Deus deve ficar louco com esse futuro da política do Brasil, né? Porque para 2020 vai ter um tanto de gente querendo ser candidata. Ô, Regina, na realidade, eu penso o seguinte... vai depender muito do trabalho que nós realizarmos. Não existe nenhum compromisso do prefeito Araceli, mas eu acho que nós devemos pensar que um trabalho deve ser realizado para que meu nome continue sendo um nome provável nessa condição. Vai depender muito da minha condição de realizar o trabalho em prol da nossa cidade. É um trabalho que eu gosto de fazer. Vamos ter condições ou não de fazer esse trabalho. O futuro brasileiro hoje é incerto. A gente acredita que ele vai caminhar numa linha agora mais estável, porque quando que nós iríamos contar que nesses 2 anos que nós passamos de governo, nós iríamos encontrar as turbulências que nós encontramos. Coisa, né, na política nacional. Então, Regina, hoje eu me coloco numa posição de ter o desejo, como tinha anteriormente, continuo tendo o desejo de servir essa cidade como prefeita de Araxá. Agora, vai depender muito do trabalho que nós vamos realizar, especialmente em conjunto, porque agora nós somos novamente conduzidos ou reconduzidos a fazer um trabalho em prol de Araxá. Se ele ainda quer falar alguma coisa sobre essa questão que eu levantei aqui com a Lídia da existência dela, e eu quero avisar o ouvinte que o Marcinho, o Eustáquio, o Alexandre e o Carlinhos também podem participar. Alguma pergunta que a gente levanta tanto assunto aqui que de vez em quando eles querem fazer alguma colocação. Araceli. Olha, Regina, eu gostaria apenas de usar a palavra para confirmar tudo que foi dito pela Lídia. Na verdade, ela foi muito feliz na explanação dela, foi muito fiel a tudo aquilo que aconteceu e até aquilo que não aconteceu. Porque, na verdade, o que nós suscitamos no meio do grupo que nos apoiou e nos apoia, era justamente, o grupo não queria realmente digamos, esse racha, assim, porque fatalmente atingiria o grupo como um todo. Mas não ia ser racha. Não ia. Eu acho que alguém tramava por fora para que houvesse essa desunião, e nós tivemos a cabeça fria e a inteligência suficiente para percebermos realmente que nós estávamos sendo vítimas de pessoas, às vezes, interessadas nessa divisão. O que ela disse é pertinente, foi o que aconteceu. Na verdade, nós nunca tivemos um atrito, nós nunca tivemos a menor discordância na condução do nosso relacionamento e nem quanto à sucessão. Então, eu acho que essas questões são naturais. Na verdade, houve uma preocupação do grupo, realmente, do grupo que nos apoia, porque nós não somos candidatos de nós mesmos. E realmente conversamos, chegamos à conclusão que para darmos sequência a um projeto nosso, nós tínhamos que estar unidos, sim. E o grupo tinha que estar coeso conosco. Sim. Foi o que aconteceu, e isso foi demonstrado amplamente
nas eleições de agora, quer dizer, não houve esse rompimento. Eu... Agora as pessoas começam com ilações, tentando dizer, houve isso, houve aquilo, não. Mas o que eu imagino que, aliás, não é só até aproveito o momento para agradecer essa, digamos, essa percepção que os nossos amigos tiveram. Eu imagino o seguinte, que a Lídia, assim, uma candidatura dela, não seria um racha. No meu entendimento, não. Seria com seu apoio. Foi o que os nossos adversários tentaram. Eles quiseram nos jogar um contra o outro e não conseguiram. E o grupo... nós tivemos a humildade de conversar. Eu fui à casa dela diversas vezes. Nós conversávamos entre nós. Essa justificativa que vocês dão sobre... Não estamos dando a justificativa, estamos repassando aquilo que aconteceu. Claro, que é a explicação justificativa do que eu perguntei. Sobre a questão que o grupo é que tomou essa decisão, mas a gente sabe, Araceli, até as pedras sabem que o grupo faz o que você manda, o que você quer. Então, o grupo faz o que você orienta, né? Absolutamente, Regina. Eu acho. Há muitos anos. Você tem uma convicção muito... Vou completar, não deixa. Muito calcada nas décadas que eu acompanho a sua carreira política. Muito calcada na sua opinião própria. Claro. A minha opinião é minha própria. E o resultado das eleições, o resultado comprovou isso. Quer dizer, realmente, acho que essa união nossa, nesse momento, era necessária e era uma obrigação que nós tínhamos para com o eleitor, que nós tínhamos um compromisso a cumprir. E nós não tivemos realmente esse tempo. Certo. Agora vamos passar aqui para outra questão aqui para você, Araceli. Você uniu, assim, em torno de você, uma opção de partidos, né? Uns partidos apoiadores. Esses partidos vão querer participar do seu governo, é claro. Ninguém apoia político para depois não ter nada em troca. Isso vai motivar a saída do seu governo de alguns secretários, alguma mudança de quadros para poder encaixar a gente que te apoiou e que não está no governo seu ainda. E uma outra questão também, o PT te apoiou por trás? Porque o Daniel Rosa teve muito menos votos do que o Toninho Barbosão na outra eleição. E, por coincidência, você fazendo conta, se bem que assim, política não tem muita matemática, né? Não tem jeito nenhum, mas você fazendo conta, a diferença sua com o Mauro foi mais ou menos o que o Daniel perdeu de votos em relação ao Toninho Barbosão. Então fica na cabeça das pessoas, sim, o PT traiu o Daniel e o PT, uma grande parte do PT votou na Araceli. Aconteceu esse apoio por trás, e a questão dos apoiadores, vão ter cargos? Você vai ter que tirar alguém da prefeitura para acomodar tanta gente? Olha, Regina, quando nós assumimos, nós nunca perguntamos aos secretários que nós indicamos qual partido que eles pertenciam ou em que eles votaram. Nós tivemos liberdade plena para montar o secretariado que nós entendíamos que naquele momento era um secretariado que realmente poderia cumprir uma missão suprapartidária que fosse realmente benéfica a Araxá. E isso aconteceu e vem acontecendo, da mesma forma que agora. As pessoas, não houve esse comprometimento agora. Houve uma coligação de ideias, uma coligação partidária, sem compromisso algum. E eu aproveito para agradecer todos esses partidos, essas pessoas que somaram conosco, que não tendo candidatura própria, realmente apostaram ou continuam apostando que tanto eu quanto a Lídia temos condições suficientes para conduzir a cidade. Eu acho que eles estão pensando muito mais na cidade do que em si próprios. Agora, o que eu gostaria de dizer quanto ao PT, uma pergunta que deve ser feita é a ele. A mim, não. Porque a conversa que eu já ouvi é ao contrário. Percebeu algum apoio? Não. A conversa que eu já ouvi é ao contrário. Viu? Agora, não quero também entrar em seara alheia. Não tive qualquer contato, nem com um nem com outro candidato em política. Eu os respeito. Agora, se eles fizeram conchavo entre eles, talvez essa pergunta tem que ser dirigida a eles. Até porque ontem alguém me disse que, estando lá no Araxá, disse, eu votaria no PT, mas eu acho que o PT não tem condições, então eu vou fazer o voto útil, vou votar no outro candidato, que é aniversário do Araceli. Então, mas para mim isso aí, já passou. Para mim isso aí, eu não discuto o passado. Eu não discuto o passado, eu gostaria muito de olhar para frente. Isso é eleitor petista. E assim, a votação do Daniel foi mas o problema é dele, não é nosso. 2.000 votos, parece, né? O problema é dele, não é nosso. 2.000, pois é.
E era um candidato, assim, que se saiu bem na campanha, muito sem atrito, né? Um candidato, assim... Aliás, isso aconteceu com o PT no Brasil inteiro. Se você acompanhou, se você acompanhou o noticiário de ontem... Isso, o PT ganhou, que eu saiba, o PT ganhou só em São Gotardo, que é uma coisa fora do comum, né? Só numa capital, só assim, no Acre, parece, no Acre. Rio Branco, lá nos Viana, né? Naqueles Viana. Exatamente. Então, mas isso aí, esse fenômeno, Regina, aconteceu no Brasil inteiro. Muito da queda do PT foi por conta do que o PT aprontou desses não sei. Corrupção. Eu respondo a respeito da sua pergunta. Que agora aqui no Araxá parece que eles se direcionaram, então é isso que você falou, foi o voto útil. Não vamos votar no PT, não, mas vamos votar em quem vai ganhar. E votou na Bracelina. Pensa, votaram no voto, em mim não. Em mim não. Você acha? Não, tá bom. Então, essa opinião sua. Mas me honraria muito, porque tem muita gente boa no PT de Araxá. Com certeza. Me honraria muito. Mas todos os partidos têm as pessoas boas. Isso. Todos os partidos têm as pessoas boas. Exatamente. Então, o seu secretariado continua a mesma coisa? Olha, nós vamos fazer uma reavaliação do secretariado, porque agora nós fazemos uma projeção de 4 anos. Sim. E essa projeção, ela já se alicerça também num programa já em andamento. Nós temos secretários que nos surpreenderam agradavelmente, assim, positivamente, pela dedicação, pela entrega e pelo comprometimento. E tem algum que decepcionou? Não, decepcionou não. Às vezes tem pessoas que, às vezes, dividem os seus afazeres, e eu acho que fazer política é dedicação intensa, é dedicação diuturna. Eu fiz isso a vida inteira. Agora, o secretariado que estiver comigo tem que estar disposto a seguir o nosso exemplo. Caso contrário, não serve. Até dentro, prefeito, desse possível, às vezes, remanejamento de algumas peças que possa ser feito. Ontem à noite, algumas pessoas comentaram conosco da possibilidade, por exemplo, do senhor ouvir, aproveitar alguém da Câmara Municipal que foi eleito, por exemplo, Luiz Carlos, foi citado porque ele é muito ligado ao meio rural, né, tem uma força muito grande no meio rural. Pode, de repente, o senhor vir a chamar ou fazer o convite a algum vereador para compor seu secretariado, até para poder também abrir espaço para outros companheiros que ficaram na suplência? Olha, com essa finalidade não, para abrir espaço não, mas para compor, eu acho que seria até uma homenagem à Câmara, porque a Câmara sempre foi parceira nossa. Tivemos algumas desavenças, são naturais no embate político, não é isso? Às vezes as coisas começam bem encaminhadas em determinados setores, depois há os desagregadores também no próprio Poder Legislativo. Falo isso até porque eu fui legislativo muito tempo, fui vereador 2 vezes, deputado federal 6 vezes. Eu acho que tem aqueles componentes que somam, como tem aqueles que têm interesse em desagregar. Agora, eu fico feliz, eu acho que a Câmara que realmente nós temos é uma Câmara boa, com elementos novos, com elementos assim, digamos, que estão no primeiro mandato, e acho que essa integração entre o Poder Executivo e o Legislativo, ela é benéfica, ela é salutar, eu acho que ela é didática, porque o prefeito, ele não governa para si, como a Câmara também não delibera para si, é o que nós entendemos. A minha pauta aqui para frente tem muito assunto sobre a Câmara, vamos deixar chegar lá na Câmara agora mesmo. Não, estou respondendo uma pergunta que me fizeram. Pois é, mas sobre essa questão que o Eustáquio levantou, e citando especificamente o nome do Luiz Carlos Bittencourt, eu acho assim, do ponto de vista de eleitor, e eu fui eleitora dele, eu votei nele para vereador, eu acho assim, o eleitor vota numa pessoa para vereador, não quer que essa pessoa assim, saia da Câmara para ir ser secretário. Fica uma coisa muito estranha, parece que a pessoa está assim, usando o voto para subir um degrau, né? Então, eu tenho a impressão que há outros casos, por exemplo, que as pessoas comentam com a gente assim, será que o Araceli vai pôr o Garrado secretário, vai pôr o Alexandre secretário para poder abrir espaço para o Emílio, que é o primeiro suplente? Eu falei, eu vou perguntar para ele, se ele vai fazer isso. Estou te perguntando. Mas eu acho assim, tirar um vereador que foi bem votado e no qual assim, quem votou nele tem esperança de que ele seja um bom vereador para ir para secretário, eu acho que o vereador não fica com uma boa imagem. Eu não gostei dessa ideia sua, não, disso que te falar. Não, é porque o Luiz Carlos é muito ligado ao meio rural. Com certeza, ele trabalha há muitos anos. Então... Eu acho que... Mas há essa possibilidade de você tirar, eu já não digo o Luiz Carlos, o Garrado, o Alexandre, para abrir espaço para o Emílio subir?
para a Câmara? Para o Emílio não, para qualquer um porque subir. ele é primeiro suplente. Não, mas para qualquer um subir. Eu acho o seguinte, Regina, o fato da pessoa ser eleito para o Legislativo e ser convidado para o Executivo não quer dizer que ele está abrindo espaço, quer dizer que ele tem competência. Eu não acho, não. Eu acho que está pulando um degrau. Não, você acha, eu estou dizendo... Não, opinião minha. É o que você pensa, não é o que eu sinto, não é o que eu sei. Né? Eu estive diversos anos lá em Brasília, quando um deputado era convidado, ou um senador era convidado para ocupar um cargo no Executivo, para ele e para o eleitor dele, aquilo era realmente, digamos assim, quase que uma menção honrosa. Não era um prêmio, era uma oportunidade até dele fazer mais por aquele segmento. Eu acho, foi citado o Luiz Carlos aqui, por exemplo. É um elemento extraordinário, conhece realmente o meio rural, é leal, gosta de política. Se ele for para lá, no Executivo, ele teria muito mais condições de fazer do que às vezes no próprio Legislativo. Essa é a inteligência do eleitor, e acho que o eleitor está certo. A pergunta é pertinente, sim. Então tá bom. Bem, Araceli, agora, eu ainda estou na primeira parte da nossa pauta ainda. Então eu vou agora entrar num assunto que é meio espinhoso, mas é um assunto que as pessoas, assim, discutiram bastante com a gente. Eu vou colocar para você numa boa, se quiser responder, se não quiser, não tem problema. É sobre o uso da máquina administrativa durante a campanha. Por exemplo, eu queria saber, as pessoas querem saber, em que termos que o seu secretariado, que os seus secretários, assim, participaram da campanha, que, como secretários, eles não podiam participar. Em que termos que você mandou os seus secretários irem para a rua pedir voto? Foram vários, que a gente sabe que foram. Tem uns que saíram da secretaria, puseram outra pessoa no lugar. Tem uns que a gente não sabe, não tem informação de que tenham saído. Enfim, em que termos que você pôs os seus secretários fazendo campanha para você? Respeitando a vontade deles, o pedido deles de participarem da campanha, voluntariamente, pedindo exoneração. Até vou dizer para você, Regina, aproveitando a sua pergunta, para dizer que essa foi uma das campanhas mais bonitas que eu fiz, porque a participação espontânea do pessoal que trabalha comigo foi o que mais me motivou nessa campanha, porque nós não pedimos ninguém tomasse essa decisão. Nunca fiz isso. Agora, essa participação, esperar vencer o momento fechar o expediente, falar assim, nós queremos ir para a rua para pedir voto, isso para mim foi emocionante. Esse secretariado, não foi só secretariado, não. Os funcionários, comissionados, pessoas que não precisavam disso, pessoas que nunca tiveram convivência comigo, se oferecerem espontaneamente, eu acho que isso foi uma consagração para mim. Mas eles assim, faziam campanha para você, trabalharam para você durante o período de serviço. Eles recebiam o salário deles como secretário? Os secretários, não, desincompatibilizaram. Desincompatibilizaram completamente, puseram outra pessoa no lugar, e agora retornam para o lugar e quem ficou sai. Exatamente, isso é uma faculdade do prefeito. Isso aí está certo. Você acha isso? Você não, é claro que não, mas a gente considera muito assim, sabe, com muita franqueza, eu vou falar que eu não vou ficar escondendo as coisas, os da máquina administrativa. Sabe? Eu acho que não. Você acho que não? Não, isso é um direito do cidadão. É um direito. Bem, então eu vou aqui... O que mostra, Regina, essa espontaneidade que a gente pôde observar é porque tinha muitos efetivos, que não depende... Exatamente. Né, entra prefeito, sai prefeito, o pessoal não está lá. Não tá, né? São os cargos de confiança. Não, os efetivos. Não, senhora, não. São os confusão. São aqueles que têm estabilidade. Não, tem estabilidade. Eles não dependem da... Concursado. Eles não dependem concursado. Inclusive, eu posso, se me permitem, dar até um depoimento pessoal. Na saúde, por exemplo, eu não estava lá. A maioria dos servidores da saúde, diferente das outras áreas, são efetivos, que assumem as suas áreas como referências técnicas, ao contrário do que disseram na campanha, nós não temos muitos comissionados na saúde, nós temos poucos comissionados, basta ver a lei, e a maioria dos servidores efetivos, concursados da saúde, saíram às ruas após o expediente, até em equipes, nos mais diversos, para pedir voto para nós. Isso é muito importante mencionar. E é uma demonstração de participação deles, civismo. Eu vou pôr para você aqui 2 exemplos que me contaram, que eu fiquei sabendo durante a campanha, para assim, que você explique um outro. Você presta atenção, espero falar primeiro os 2, depois você explica os 2. Primeiro, sobre casos que foram relatados sobre a Secretaria de Educação, que havia reuniões assim para
para as quais a secretária chamava o professorado municipal para ouvir o Emílio pedir voto, né, fazer campanha. E não chamava e não houve isso em relação a outros candidatos a vereador. Isso é o primeiro caso. O segundo caso é sobre aquele setor de odontologia da Secretaria de Saúde. Foi passado para eles, numa certa ocasião, uma mensagem pelo WhatsApp, solicitando que eles comparecessem em um tal lugar assim, para ouvir você falar. E essa oportunidade não foi dada para os outros candidatos a prefeito, foi só para você, que é o prefeito, e eles são os seus funcionários. Como que ficou isso? Os dois casos. Na verdade, o segundo caso que você relata é mentiroso. Da odontologia. Jamais participei, fui convocado ou convidado para participar com qualquer reunião do pessoal da odontologia. Então a mensagem de WhatsApp foi falsa? Como saíram diversas mensagens falsas, mentirosas e caluniosas nessa campanha, porque nesse ponto realmente foi uma baixaria. E essa foi uma delas. Não teve. Não teve. Porque senão teria que chamar os outros candidatos. Não teve. Agora, quanto a outra pergunta? Das professoras que foram chamadas, assim, convocadas, entre aspas, por uma conversa com o Emílio para a campanha de vereador. Não sei. Agora, diversos candidatos a vereador, ligados a determinados setores, eu sei que eram apoiados por aqueles setores, não o Emílio. Diversos, Marco Antônio foi, fulano foi, os da agricultura foi. Setores, entre eles, o que eu acho normal, mas fora do horário do expediente. Isso é normal. Se fora do horário é normal. Agora, esse tipo de coisa nós não fazemos, Regina. Porque isso também, eu acho que é o uso da máquina administrativa. Não, você me conhece, você sabe que eu não uso. Eu te conheço, mas na prefeitura de 1985... Não. Você me conhece como pessoa também. Também, mas hoje a circunstância é outra, né? Não é não. Para mim não. 85 não é 2016. Não, para mim não. Para mim não. De jeito nenhum. Esse tipo de coisa não houve. E lamento você tocar nesse assunto, porque você sabe a baixaria que foi usada por determinados elementos. As pessoas comentavam isso comigo. Comentar? Comentar? E a gente não eu conversou, acho que nós não estamos aqui para fazer comentários, nós estamos aqui para discutir programas, discutir ideias. Aí, você vê com calúnias. Agora, nessa segunda parte aqui, agora vai ser sobre o programa de governo. É porque são coisas que eles falam, que eles contam pra gente, que todo mundo conta. E eu fico curiosa para saber, em nome do meu ouvinte, e você, como a gente não conversou durante a campanha, estou expondo para você agora. Uma outra questão também sobre o gasto de campanha, isso até a Lídia pode falar. A Justiça Eleitoral determinou aquele gasto de campanha até, aqui na Xera, 600 mil, campanha de prefeito. 44 mil. Hein? 644 mil. Esse dinheiro foi suficiente para a campanha? Você acha que deu para fazer tudo que você fez? Porque a sua campanha foi muito boa, muito assim, cheia de eventos, de muita propaganda. Que eventos, por exemplo? Propaganda, aqueles eventos de rua, assim, propaganda, passeata, carreata. Eu queria que você falasse quais eventos. O que houve, é isso que eu estou falando. O que houve, na verdade, foi uma bela montagem de um programa de TV. Do programa muito bem feito, assim, profissionalmente. Muito bem feito profissionalmente, por elementos inteiramente de Araxá. A gente sabe que esses programas são caros. Mas, enfim, o dinheiro deu para cobrir a campanha, porque eu achei pouco. Se você está perguntando, não deu ainda não. Se você quiser ajudar, está na hora ainda, porque nós não terminamos. Eu não posso ajudar, não. Tá certo. Mas eu achei assim, quando a Justiça determinou, de acordo com a população, né, ou com eleitores, não sei, que eu vi assim, para achar seria 600 e pouco, eu achei pouco dinheiro. Realmente é pouco. Por isso que houve essa adesão espontânea. Deu para fazer a campanha? Acho que deu. Nós antes com pessoas altamente competentes, teve questão profissionais de voluntariado, sérias. assim, gente que trabalhou de graça, não, né? Olha, a prestação de contas nós não fizemos. Quando fizer, ela estará disponível. Eu quero, porque é dado público. É um direito né? seu. É um direito seu. Né? Ele é público, é um direito seu. O microfone. É público, né, Lídia? A gente pode público, solicitar, né? Exatamente. Então, agora, Carlinhos, você tem comerciais agora ou eu posso passar para a parte 2, Eustáquio? Pode ir. Então, agora vamos ver. Os compromissos de campanha. Primeiro vamos falar sobre a Câmara. Qual que você pretende que seja o seu relacionamento com a nova Câmara de Vereadores, que tem 9 novatos? Então, eu achei isso um dado muito bom, muito assim, positivo, porque houve, de certa maneira, uma limpeza na Câmara, assim. Não é limpeza do ponto de vista de sujeira, não é uma limpeza assim. Houve saída de gente houve mudança, antiga, e houve mudança em favor de assim, pessoas que estão estreando na política. Bem, desses estreantes, assim, quais que você imagina que vão ser
que vão ser favoráveis a você, que vão te dar maioria na Câmara? Como é que você está pensando na sua bancada na Câmara? E uma outra questão, aquele negócio de interferir na eleição de mesa da Câmara. Tipo assim, depois a gente conversa sobre essa questão e depois a gente comenta sobre essa questão, que isso acontece muito nesses meios políticos. Você pretende, pelo menos, opinar na próxima eleição da mesa da Câmara, que já é agora no final de dezembro? Como que você pretende conviver com esses novos vereadores? Qual o tamanho que você acha que vai ser a bancada sua? Enfim, você e a Câmara. Como é que vai ser da agora para frente? Olha, Regina, a minha origem na política foi com muita honra para mim. Na Câmara, né? Deixa eu contar. Vocês não... Não, porque eu sei que foi na Câmara. Se puder, deixa eu falar. É para isso que eu te trouxe. Sempre foi no Legislativo. Saindo do Legislativo, eu fui para Brasília, fiquei seis mandatos lá. Se tem uma coisa que eu respeito, é a soberania de cada poder. Sempre agi assim. O meu relacionamento com as câmaras que eu trabalhei em Araxá sempre foi o melhor possível. Porque, na verdade, eu nunca perguntei a coloração partidária de qualquer vereador, da mesma forma que a minha convivência em Brasília foi também muito, muito aberta. Ela nunca foi radical, nunca foi uma posição radical. A minha formação foi legislativa. Agora, a minha ação, às vezes, foi mais participativa como legislativo, porque eu acho que o legislativo realmente tem diversas dificuldades no relacionamento com o Poder Executivo. Então, eu digo, eu fui deputado federal por 6 mandatos em Brasília e consegui, como deputado federal, aquilo que muitas vezes eu não conseguiria dentro do Legislativo. Então, eu sempre procurei fazer do relacionamento uma razão maior para o meu mandato. Jamais interferi em questão de formação do Legislativo, até porque isso aí tem que ser uma missão deles. A decisão é deles. Agora, não nego, diversas vezes, até pela experiência que a gente tem, a gente é procurado por diversos vereadores, por diversas pessoas que fazem parte do poder, até porque tem confiança na gente. Tem que apresentar requerimento, tem que fazer pedido. Exatamente. Isso é aberto. O meu relacionamento com a atual Câmara, por exemplo, com o Roberto na presidência, foi um relacionamento ótimo. Tivemos divergências com alguns vereadores, isso é normal também, isso faz parte da democracia. Você acha que o Roberto volta para a presidência? Mas eu não sei. Você mesmo falou que eu não devo interferir, agora você pergunta... Não, opinião sua, você não tem interferido. Não, eu sei, você não tem interferido, você está dando opinião. O problema é deles. Você está dando opinião. Aí não. Você não vai ligar lá e pedir para o Roberto. Qualquer um que eles colocarem, eu acho que eles devem procurar o melhor. Agora, uma coisa vai acontecer nessa próxima eleição da mesa da Câmara, que é um fato extremamente positivo, que eu acho que depois daquelas prisões que houve dia 11 de agosto de 2014, não vai haver mais compra de voto para eleição de mesa de Câmara, né? De 2014. 11 de agosto... 2015. 2015, foi ano passado? Nós estamos em 2016. Mas foi ano passado? Sim. Então, depois daquele episódio, os vereadores eleitos agora não vão querer facilitar com isso aí, vender voto para a mesa da Câmara, para a eleição da mesa. Então, a eleição da mesa esse ano, eu acho que vai ser uma coisa mais transparente, mais limpa, e você vai ficar esperando ela assim quietinha, sem nem dar uma opiniãozinha. Por que eu vou dar se eu não sou vereador? Eu também acho que não deve, não. A opinião que eu dou é no Poder Executivo. Legislativo eu não dou. Eu acho também que não. Agora, deve dar e deve aceitar o que vem pela frente. Exatamente, como sempre fiz. E administrar. Como sempre fiz. Administrar a dificuldade. Essa formação dessa Câmara está mais para o seu lado ou a oposição está mais para o seu lado, né? Ontem os ministros fizeram uma conta. Eu espero que esteja para o meu lado, não, espero que esteja para o lado de Araxá. Eu acho que nós temos que olhar a cidade, não a pessoa que está no governo. Dos 15 eleitos, quantos que seriam, que assim, estavam na sua campanha, desses 15 eleitos? Eu não contei não, Regina. 10, Regina. 10, né? 10. Maioria absoluta. Mas daí? É 2/3. Você acha errado? Não. Aí o povo é que sabe, o povo vota em quem quer. Pois é. São 2/3, né? Então, isso aí já é uma folga para você, né? Já é uma tranquilidade. Eu procuro manter um bom relacionamento com todos que compõem a Câmara, seja de que partido for. Eu não perguntei, quando nomeei os meus secretários qual é o partido deles, da mesma forma. Quando eu lidar com um vereador, não quero saber em quem ele votou, ou qual a posição dele. Eu quero saber a posição dele quanto à cidade. Eu acho que nós vamos administrar a cidade, não a Câmara.
Certo. Agora vamos ver, agora nós vamos entrar no... Dona Regina, só para fazer uma correção aqui, Pois porque dos vereadores que foram eleitos para essa Câmara, né, o total foram 12, né, que participaram, que estavam no grupo, né, apenas contrário foi o Alexandre, aliás, o Zezinho da Serpa, né, o Ceará da Padaria e o Farley, né. Então... O Roberto e o Rafael. Isso, tem os dois também, né. Pois é, porque esse número de 10, deixa eu explicar aqui para o ouvinte que isso não é televisão, é rádio, o ouvinte não está vendo no estúdio. Esse número de 10 foi passado para mim por um sinal ali do Germano Afonso. Ele que falou 10. Mas é 10 mesmo. 10 mesmo, né? 10 mesmo, tá bom. Mas já é ótimo. Imagina se fosse 12, Deus me livre aí. Você ia virar ditador. A coligação majoritária, Regina. Oi? A conta é da adesão dos partidos da coligação majoritária. Mas alguns deles, em alguma circunstância, vão ficar contra você. Alguns dos outros vão ficar a favor. Isso aí depende. Eu não daria isso para o pessoal, não. Não, depende da circunstância. Contra você, sim, contra o seu governo. Correto. Não é mesmo, Araceli? Vamos tirar a pessoa sua. Isso. Não vamos Ótimo. individualizar, não. Governo, não é o Araceli de Paulo, é o governo do Araceli de Paulo. Obrigado. Então, agora vamos passar aqui para os compromissos que vocês assumiram durante a campanha eleitoral. Você e a Lídia assumiram muitos compromissos, muitos mesmo. Eu me lembrei de alguns aqui, eu vou ter que pedir o Eustáquio para ele me socorrer nessa questão, porque o Eustáquio teve cuidado de gravar, ele mais o Carlinhos gravaram todo o seu programa de governo. Então, alguma coisa que eu esqueci para trás e que foi importante, vocês complementam para mim. Por exemplo, os viadutos. Os famosos viadutos. Como é que vai ser? Olha, se você me permite, quando nós começamos o programa aqui, eu disse que a nossa volta era justamente para cumprir... Para completar. Cumprir um projeto de governo que nós apresentamos em 2012, nos quais estavam incluídos os viadutos. E vamos trabalhar para que realmente nós tenhamos condições de implantar esses viadutos, duplicar os acessos de Araxá, desobstruir o centro viário de Araxá, porque foi engessado por determinadas obras que foram feitas. O que nós já começamos quando melhoramos o trânsito na Senador Montandona, Getúlio Vargas, a duplicação da Ítalo Rossi, são desafios. São desafios que nós assumimos e esperamos que a gente tenha condições de conseguir, através da participação do governo do Estado, do governo federal, com o qual nós já fizemos contato em determinados setores, e com a participação das empresas. Eu acho que as empresas têm um compromisso com o Araxá. Eu acho que a Codemig, que construiu uma cidade administrativa de 2 bilhões de reais com recursos de Araxá, tem que participar desse processo realmente de crescimento de Araxá. Você já procurou a Codemig? Já. No governo anterior? Nesse tógolo? E com uma certa decepção desse governo. Então você conta com a Codemig nessa questão dos viadutos? Nós já procuramos empresas, nós já procuramos em Brasília. Quando você fala empresas, são as locais. Os locais. Mas a CBMM já está ajudando a fazer a UPA. Não, ela pode ajudar mais. Pode ajudar a fazer viaduto também? Pode, por que não? Não, tudo bem, estou perguntando. Já é uma coisa conversada com a CBMM? Não. Não? Quando eu digo, eu acho que essas empresas, eu acho que a Araxá tem que exigir e cobrar mais dessas empresas. Porque elas tiram a riqueza delas aqui no solo de Araxá. A Vale está vindo aí, vai trabalhar novamente, quer dizer, dentro do município de Araxá. Eu acho que ela tem que ter uma participação social, sim. Da mesma forma que a CBMM já teve, muito intensa, nós gostaríamos de, agora com a nossa reeleição, nos reaproximarmos deles para que eles participem mais. Da mesma forma que a Codemig, porque o que a Codemig tem feito com Araxá, esse descaso que ela tem tido com a cidade, é um negócio que realmente causa estranheza. Esse comportamento tem que mudar. Agora, porque são problemas de Araxá gerados principalmente por essa ação. Agora, quando dizem, bom, mas a empresa é importante, é importantíssima. Mas a cidade é importante para elas. Quando dizem que a empresa gera empregos sim.
Mas o município paga a escola, paga a saúde, paga uma série de equipamentos que é dedicado às próprias empresas. Então, essa participação social tem que haver. Mas nós estávamos falando a respeito... Mas no caso dos viadutos, porque a gente vai ter que passar vários assuntos. Então, eu queria que você fosse assim, mais objetivo. A intenção nossa é essa. Inclusive, para marcar mais ou menos, para fazer um compromisso de época. Porque agora você tem 4 anos de governo, não são 2 mais. Agora são 4. Quando que você acha que vai começar a fazer viaduto? Pelo menos o lado do vereador João Sena, que é o mais importante. E acho que o Marcinho tem uma pergunta para você. Dentro desse assunto? O prefeito até respondeu a questão da participação da Vale. Da participação da Vale. Exatamente. Tá. Ô, Regina, nós já temos, inclusive, condições de fazer os projetos. Porque eu acho que uma grande obra, você começa com um bom projeto primeiro, para depois você brigar por eles. Contatos em Brasília, nós já fizemos. Ainda quero ir a Brasília, ainda nesse ano, para procurar a direção geral do orçamento da União. Brasília está sem dinheiro, para ninguém, né? Tá certo, eu vou chegar lá. Nós temos um senador, que foi meu colega do PX, o senador Wellington Fagundes, que já me ligou, que representa o partido lá na Comissão de Orçamento, que quer nos ajudar. Eu disse que vou a Brasília. Ele é de qual cidade? Aqui perto? É de Não, ele não é daqui perto. Ele é de Minas? Ele é do Mato Grosso. Ah, é do Mato Grosso? Não é tão perto assim, não. A bancada de Minas, achei que era da bancada mineira. Não, ele é do meu partido. Bancada mineira tem também. Ele representa o partido na Comissão de Orçamento. Então, nós vamos procurar todas as possibilidades de viabilizar essas obras. Caso contrário, a Araxá vai ficar inviável, a Araxá vai ficar engessada, completamente engessada. Então, é um desafio, e nós entramos para enfrentar esses desafios. E no caso lá desse viaduto, lá da João Sena, eu acho que aquelas desapropriações ali ao redor ali, daquela rotatória, talvez fiquem mais caras do que o próprio viaduto. Pode ser. Não sei, eu acho que depois que, olha, quando você faz o decreto de desapropriação, e dando 15 anos de prazo para que o setor fique realmente subjúdice, ele cai no valor real. E, na verdade, nós não temos que olhar as apropriações próximas, nós temos que olhar a cidade como um todo. A cidade está engessada. Lá na João Sena, na Uberaba e lá na Cassiane de Pau, na Capitão Belarmino. Então, agora, você me perguntou, eu vou responder. Eu acho que uma das companhias pode fazer a cidade pode fazer e nós vamos tentar com a Codemig, com o Estado, que faça o outro. Fazer o terceiro, tá. Então o caso dos viadutos não vai ser só uma promessa de vai ser uma luta nossa. Vai ser uma luta nossa. Da mesma forma que eles... Depois dos comerciais... Da mesma forma que eles falavam que a gente não faria Araxá-Patos, nós fizemos. Mas demorou, né? Demorou. Não é a coisa que você pode marcar dia. Eleitorais, exatamente. Não é uma coisa que você pode marcar dia. Quando você me pergunta dia, realmente a gente extrapola então, um pouco. Agora, era se o seu compromisso, seu e da Lídia, né? Vamos pôr a Lídia também nesse compromisso, porque ela não foi candidata, mas foi vice, né? Da reforma do estádio Fausto Alvim e do ATC. O que você pretende, assim, mas para fazer mesmo? Do ATC... Já está fazendo, já está bastante adiantado. E viu? Vai ser o que lá dentro? Hein? Vai ser o quê? Vai ser completamente restaurado, modernizado e vai ser colocado à disposição da população. O projeto é um projeto espetacular. Aberto, assim, para o público, assim, não? Isso nós temos que decidir. Sim, porque aí vai ter que ter uma regulamentação. Exatamente. Agora, quanto ao Fausto Alvim, na primeira campanha nossa, a gente prometeu realmente aumentar o estádio Fausto Alvim. Mas você aumenta o estádio, você tem que ter utilidade para ele. Então, eu acho que o mais importante, já que você tocou nesse assunto, é que a gente tenha realmente um time de futebol que comporte a necessidade de um estádio maior do que o Fausto Alvim hoje. Porque a última reforma que o Fausto Alvim teve foi quando eu fui prefeito da última vez. Pode se transformar o Fausto Alvim numa arena maior? Pode. Desde que a gente tenha time para isso. Parece que o Marcinho quer falar alguma coisa sobre essa questão, porque o Marcinho é locutor esportivo. Né? Não, o prefeito tem razão, mas em termos assim de proximidade, por exemplo, do próximo campeonato, seria que já é em fevereiro. Muito tem se reclamado nos últimos anos da questão do gramado. Há alguma possibilidade de uma parceria para uma reforma do gramado? Que seja uma segunda ação, né? Porque lembrar, Regina, ele já passou por reformas que é de alojamento para receber os jogadores que vêm de fora. Na questão do gramado para curto prazo, teria possibilidade de alguma parceria, prefeito? Não, eu acho que sim. Eu preciso saber se, digamos, se há tempo útil para isso, né? Porque
você, para remover todo aquele gramado, drenar, porque o grande problema que houve ali foi a drenagem que, quando eles fizeram, ela foi mal feita, se foi feita, não é isso? E foi plantada em cima de areia, quer dizer que, me desculpe quem fez aquele serviço ali, de longe eu estava reparando, porque eu moro ali perto ali. Você mora do lado. Ao lado. Você vigia de cima, né? Agora, para fazer um serviço bem feito, eu acho que demora alguns meses, né? Se isso não pode prejudicar a disputa do campeonato. Sei, agora Araceli e Lídia, Hospital da Casa do Caminho, que foi compromisso também de campanha. O Hospital da Casa do Caminho, eu vou dizer que ele será reaberto, mas eu gostaria que a Lídia explicasse tecnicamente. Porque foi um compromisso dela, com a voz dela naquelas pílulas assim que saíram. Não é compromisso, não. É uma posição já assumida e já levada com conhecimento do Tadeu, que realmente abraçou esse compromisso e vai trabalhar conosco, uma ação solidária. A Lídia gostaria que ela explicasse. É muito importante você colocar esse assunto, Regina, porque na realidade, hoje a Casa do Caminho, em função da gestão plena de saúde, as pessoas perguntam o que é gestão plena. Gestão plena é o município assumir os seus recursos e, através desses recursos, poder contratar serviços na comunidade. Então já havia, com a Casa do Caminho, uma programação da reabertura desses leitos, porque a Casa do Caminho hoje funciona com a longa permanência, com mais de 70 leitos, funciona com a psiquiatria, atendendo mais de 120 pessoas no hospital ao dia, e faltava a movimentação desses leitos de clínica médica, de clínica cirúrgica e de UTI, que na realidade são 7 leitos. Então, o que se pretende agora, através da atuação do novo secretário junto à Casa do Caminho? A municipalização desses leitos, ou seja, o próprio município assumir junto à Casa do Caminho, através de um contrato de cessão de uso, que é um contrato que vai remunerar outros serviços adicionais que a Casa do Caminho vai prestar de apoio, como, por exemplo, lavanderia e tudo mais, e nós funcionarmos, porque hoje quem disponibiliza os recursos é o próprio município. Os recursos do SUS, eles não passam mais pelo Estado para chegar até Araxá, eles já vêm direto do governo federal para o município de Araxá. Então, já existe toda essa negociação com o aval, inclusive, do Ministério Público, só que nos foi recomendado, nós consultamos o Ministério Público através do doutor Alonso e da coordenadora Thelma, e o Ministério Público nos aconselhou que isso acontecesse após o período eleitoral, de tal forma que não desequilibrasse o pleito ou que não pudesse motivar qualquer desequilíbrio do pleito. Então, colocar em funcionamento no período eleitoral, como já estava definido, foi uma questão muito mais ética e de observância do próprio processo eleitoral. O doutor Alonso, que hoje é o nosso secretário de saúde, foi o diretor clínico da Casa do Caminho. Então, ele conhece muito o funcionamento dessa situação. E nós precisamos da Casa do Caminho, dos leitos da Casa do Caminho, porque nós vamos iniciar ainda esse ano o funcionamento da unidade de pronto atendimento, que é um mini hospital, mas de urgência e emergência. E os leitos de observação, eles podem dar resolutividade ao caso, mas pode acontecer de você precisar de encaminhar, de referenciar para os outros hospitais. E aí a Casa do Caminho, como é hoje também, extremamente interessante para que a gente tenha mais possibilidades de leito, assim como nós também estamos negociando com o Hospital Dom Bosco na questão da hemodinâmica, da angioplastia, do cateterismo e até dos leitos para esse paciente. Então, Santa Casa também. A Santa Casa, aumentando os leitos de UTI. Aproveita e fala sobre a Santa Casa, porque você já fecha esse assunto assim, praticamente vocês estão municipalizando algumas áreas dentro dos hospitais, é isso, né? E na realidade isso não significa que vai haver diminuição da oferta de serviços pela Santa Casa. Pelo contrário, hoje o município remunera 100% dos leitos e dos serviços prestados pela Santa Casa, e o prefeito, junto conosco, numa reunião com a provedoria da Santa Casa, se comprometeu a assumir os custos para se implantar mais 10 leitos de UTI na Santa Casa. A neonatal ou a de adulto? Por enquanto de adulto. Agora, a hora que sair aquela ala do PAN, onde funciona o PAN dentro da Santa Casa, vai liberar espaço físico. O PAN vai passar para onde? Para a UPA. É a UPA. É a UPA. Vai se liberar um espaço. E aí a própria Santa Casa pode rever o seu espaço de tal forma que vai liberar aquele espaço onde
foi antigamente a UTI adulto, para adaptar e fazer a UTI neonatal. Os equipamentos da UTI neonatal já estão na Santa Casa, já foram adquiridos, e à medida que houver essa adaptação desse espaço físico, a UTI neonatal pode ser implantada. O corpo clínico da UTI neonatal, a Santa Casa, que é uma instituição filantrópica, privada, a gente pode dizer que é privada do ponto de vista que ela não pertence ao poder público. Ela é autônoma. Ela vai buscar a corpo clínico e colocar em funcionamento. Outro corpo clínico, né? É o outro corpo clínico. Enfermagem, tudo diferente. É tudo diferente, tudo preparado para a UTI neonatal. E tem a parte de oncologia também, que vai funcionar dentro da Santa Casa, porque a Santa Casa também já tem os equipamentos, principalmente de diagnóstico, e com possibilidade de realizar cirurgias e realizar quimioterapia aqui em Araxá. Agora, Lídia, fala só data. Sabe, aí você já vai treinando para ser candidata a prefeita. Você fala só data assim, ó, a UPA vai ficar pronta quando? Quando que ela vai começar a prestar atendimento? Esse ano a ainda? UPA tem condições de prestar atendimento ainda esse ano. As obras devem ser entregues já no próximo mês e os equipamentos já estão em processo licitatório, de tal forma que é possível ela já estar equipada, e a UPA hoje já tem esse corpo clínico que a gente anseia em algumas outras áreas. Hoje a equipe que funciona no PAN é uma equipe suficiente, embora não tenha espaço físico para realizar o melhor trabalho. Então essa equipe, ela já é uma equipe formada para atender a UPA. E agora, quanto à UTI neonatal e à oncologia, nós dependemos da Santa Casa. Agora, o que eu posso dizer é que, de imediato, os leitos da Casa do Caminho podem ser municipalizados, da mesma forma que a hemodinâmica do Hospital Dom Bosco já está em funcionamento. Araceli, instalação da escola Alice Moura. E eu vou até aproveitar o Alexandre que está aqui para poder, ajudar a fazer essa questão com você, porque ele acompanhou as reuniões da Câmara, mesmo quando elas não estavam sendo transmitidas, ele ia lá na Câmara para poder acompanhar. E houve a presença na Câmara de pais, não foi, Alexandre, de alunos lá da escola de Moura, que estão preocupados, porque a gente já está em novembro, praticamente, a gente já está em outubro, já vamos estar em novembro daqui uns dias, e as aulas recomeçam em fevereiro. Então, Araceli, a escola de Moura, qual é a solução que você vai dar? Olha, nos preocupa bastante a situação da Alice Moura. Nós temos um compromisso com a cidade e um compromisso administrativo de fazermos todo o esforço para que essas crianças não sejam prejudicadas. Esse esforço começou quando nós fomos a Belo Horizonte, juntamente com o deputado Bosco. Fizemos uma proposta à CEMIG para que houvesse uma seção do prédio da CEMIG para instalarmos provisoriamente lá o Alice Moura. A CEMIG apenas concordou em alienar o prédio para a prefeitura, mandou uma proposta, essa proposta chegou na fase de 6 milhões mais ou menos, e nós mandamos fazer 3 avaliações em Araxá. A menor foi 9 milhões, mas a CEMIG repassaria para a prefeitura na faixa de 6 milhões. Nós procuramos a CBMM ficou de nos dar um retorno quanto à sua possível participação. Isso a gente faria... Ela já deu retorno? Eu vou chegar lá. A gente faria fazendo as adaptações necessárias, porque comportaria os alunos da Alice Moura. Só que, nesse meio prazo, não sei porquê, entenderam que isso era uma ação política do prefeito e não uma ação administrativa em prol da educação. Então, realmente, há esse impasse quanto à cessão do prédio da CEMIG. Lamentavelmente. Diz que além dos 6 milhões, há muita adaptação que é necessária dentro do prédio para virar escola. Não, isso realmente é uma justificativa inverídica. Dá para aproveitar o prédio do jeito que ele está? Você faz adaptações para as salas de aula, provisoriamente, porque eu acho que o Alice Moura tem que ser construído, sim, ele será construído, só que você não pode construir uma escola para 500 alunos em 3 meses, né? Você tem que fazer projetos, a prefeitura deve construir. Provisoriamente, você poderia usar aquele espaço. Mas esse foi o grande problema. Já que não houve uma decisão, já que entendiam que era uma posição política, o que ocorreu? Nós tivemos uma proposta
nós tivemos uma proposta da Uniaraxá, o que me sensibilizou bastante, que numa demonstração de civismo e de interesse social, nos ofereceu todas as dependências necessárias para que o Alice Moura funcionasse lá provisoriamente até que se resolvesse a beleza. Está funcionando lá, então? Ele não está funcionando lá no Sesc, no pé do Ainda tá no Sesc. Sesc. Não, mas isso é para um ano. Isso é esse para ano um fica ano. no Sesc. Exatamente, é para um ano. Não perdeu Então, continuidade. não perdeu a continuidade. Então, realmente está nesse impasse, mas nós estamos brigando realmente para que 500 alunos não fiquem sem escola. Agora, os pais, Alexandre, que foram à reunião da Câmara, o dia que você estava na reunião, sobre esse assunto Sim, Regina, foi na última terça-feira, né? Na última reunião, na última reunião antes das eleições, foram alguns pais e também alguns professores e funcionários do Alice Moura. A preocupação que eles demonstraram lá foi a questão de ter uma definição em relação a onde seria implantado de forma definitiva, né, a escola. Como o prefeito falou, a CEMIG, o projeto já prevê, o projeto que foi na Câmara, que seria temporário até se construir a sede própria. E aí a indagação feita pelos pais e pelos professores foi exatamente essa. Onde seria a preocupação de uma definição real de como, né, a escola funcionaria o ano que vem, mas já com um projeto definitivo de implantação. Essa foi a principal reivindicação. Agora, o projeto continua na pauta da Câmara, né? Hoje haverá a nova reunião da Câmara ordinária e está na pauta de discussão dos vereadores essa compra da sede. Esse projeto que foi para a Câmara, aí eu ia perguntar, é da compra da sede da CEMIG? Exatamente. Pois é. Escuta, você já pensou, por acaso, nessa questão lá do Alice Moura, em aproveitar o Buracanã, o espaço do Centro Nadir Barcelos, para construir ali o Alice Moura, que é da prefeitura, aquele espaço ali é público, né? E não está sendo muito bem aproveitado, né? Inclusive as pessoas reclamam que lá está sendo vandalizado. Foi uma sugestão lá apresentada na Câmara. Foi? Para que seja feito ali? Eu acho que esse não é o problema, Regina. O problema do local, esse já está praticamente resolvido. O problema... Onde vai ser? Eu não vou dizer. Mas por que você não vai dizer? Porque é um estudo. São vários locais que vocês estão escolhendo ou já tem um definitivo? Tem uns 3. Eu acho que o local seria o de menos. Não é o de menos, porque os meninos estudam, eles residem. Eu jamais colocaria um prédio do Alice Moura no Buracanã. Lá é um buraco. O próprio nome já indica. Não faço isso, não. É o nome popular. Mas todo não mundo é popular, sabe não. É a topografia da área. Mas hoje a engenharia aproveita muitas coisas para fazer Regina, porão. Desculpa, você me fez uma pergunta, eu estou te dando a resposta. Não, a sua resposta foi, como dizia antigamente, meio atravessada. Não foi. Não, mas deixa eu te falar o que é. Os pais querem que a escola seja naquela região ali, sabe, Lígia, na região sudeste da cidade ali, porque todo mundo reside ali. É muito difícil você morar ali e levar, às vezes, o menino para estudar longe, né? Não vamos fazer isso, não. É isso que os pais estão discutindo. Por isso a gente quis colocar no centro da cidade. Não precisa ficar bravo com essa questão. Buraco, assim, você fica nervoso. Eu vou te dizer por quê. Tem muito vereador. Se tem 3 lamentável, lugares. já passou a fase, insuflando os pais, alguns deles nem eleitos foram, insuflando nessa questão do Alice Moura, para fazer média com os pais, tentando deturpar uma situação que para mim é muito séria. A gente brinca com a sorte de 500 crianças e de 500 famílias. Então. E os pais estão interessados nessa região? Não estão, não. Então, sim, é mais perto das casas deles. E acho até, Revine, qualquer outro local que for colocado, definido, é melhor, o trânsito vai ser com certeza melhor e mais seguro para os pais do que onde é no Sesc. Não, do que onde é no Sesc. Eu queria fazer uma observação com relação a isso, que eu considero extremamente importante. O que nós precisamos agora saber é o seguinte, qual que é a solução para as crianças na matrícula? Exatamente. Tá? Esse é o maior problema. Hoje, eu acho que os pais, eles estão sendo insuflados realmente a pensar no futuro, que nós estamos preocupados. Quando foi sugerido inicialmente que se ocupasse o prédio da CEMIG, eu acho que foi a solução mais viável, que o Márcio colocou de uma forma muito clara. O trânsito hoje que se tem ali no Sesc, ele é infinitamente pior do que qualquer outro lugar que se cogitasse. Hoje, o prédio da CEMIG, em termos de localização e proximidade para o Alice Moura e as condições de receber 560 alunos, são as melhores possível. Então, até por uma questão de resolver imediatamente, porque você está falando em 3 meses.
Não se constrói nada em 3 meses, no mínimo 2 anos, 1 ano e 2 anos. Então, a solução hoje do prédio da CEMIG é a solução mais viável. E o que está acontecendo é uma inviabilização dessa solução. Quando se pede, o Alexandre não colocou, mas se você olhar na ata da última reunião da Câmara, você vai ver que foi pedido um fórum comunitário. Gente, o fórum comunitário não se faz com 1 mês de diferença. Então, você vai esperar. E nem sempre dá resultado. Então, por que não se decide hoje pela localização no prédio da CEMIG, para que a gente possa efetivar essa compra, dar o andamento necessário para isso, e com calma, as crianças já matriculadas, funcionando, o prédio não é de difícil adaptação, tem inclusive auditório, área administrativa, as salas são salas que comportam aquela quantidade de alunos, basta fazer acessibilidade em alguns pontos. Ali tem pátio para recreio? Tem, é muito amplo o prédio da CEMIG, tanto é que é um prédio cobiçado e, como o prefeito muito bem colocou, um prédio de valor alto. Agora, se existe segunda opção, porque nós que estamos na administração, nós temos que pensar em segunda opção também, e é isso que está se buscando, porque caso a Câmara não tenha consciência efetiva de disponibilizar esse espaço, nós temos que correr atrás de outro. Certo. Era se ele, o outro terminal rodoviário, ou reforma desse que tem aí, ou a construção de uma estação rodoviária nova, aí eu acho que teria que ser fora daquele local ali, teria que ser mais afastada, tipo assim, perto desses trevos que entram na chá rodoviária ali, está no centro da cidade, né? Então, o que você pode, assim, assumir compromisso a respeito disso e marcar tempo para fazer, né? Só falar bonito de compromisso e depois não marcar época, não marcar prazo, tem que marcar prazo. Quem marca prazo é raro. Você tem que marcar prazo para poder a gente depois cobrar. Regina, na verdade, tem 600 mil reais aí para fazer uma reforma no terminal rodoviário. 600 mil? 600 mil para... É pouco. Tem 600, não estou dizendo que vai gastar só 600. Recursos, inclusive, enviados pelo deputado federal Mário Eringer, está sendo estudado. Para essa finalidade, só para rodoviária? Para fazer alguma reforma que for necessária lá, pelo menos recuperar alguma coisa lá. Agora, eu discordo quanto à localização, porque, embora ela seja central, ele tem local para expansão. Foi preservada áreas para expansão. E estrategicamente está localizado numa perimetral que cobre toda a cidade. Então, eu acho que a localização é boa. Se você disser um terminal rodoviário para o transporte urbano em alguns setores, tudo bem. Mas aquele, na minha concepção, não é porque foi construído na nossa época, não. Ele está situado estrategicamente num lugar ótimo. Não pode deixar o descaso que houve e que aquelas áreas adjacentes ali fossem repassadas para outros fins que não o terminal rodoviário. Então, eu acho que a localização é muito boa. Até porque a avenida contorna todos os locais. Então a pretensão sua é ampliar ali naquele local mesmo. Se for necessário, porque quando nós fizemos... quase que fazer outra, né? Interessante, Regina, interessante é o seguinte, quando aquele terminal rodoviário foi construído, ele foi construído prevendo uma vida útil de 10 a 20 anos. Hoje foi no seu governo nomeado ou foi no governo eleito? De 85? Foi no governo Francelino Pereira que nós inauguramos. Sim, mas foi no seu mandato como nomeado ou como eleito? 85 ou 81? Nomeado aí. Então foi antes? Foi. Você vê que até hoje ele se presta, não é isso, para a demanda que nós temos. Não vejo demanda para ampliar. E aquelas... Ela já tem 50 anos já de uso. E aquelas áreas laterais é justamente visando a ampliação dele para o futuro e não foram utilizadas até hoje. Mas pode desapropriar não, elas pertencem ao município. Ainda pertencem ao município, mas são na mão de particulares? Não, aquelas áreas que servem de estacionamento nas laterais... Que ainda pertencem, não são usadas por ninguém. Não, são usadas como estacionamento. E o estacionamento pode ser logo na frente ali. A área é suficiente. E hoje há maneira de fazer estacionamento subterrâneo, hoje tem muito jeito, ali né? não tem necessidade. Não tem necessidade. Mas então você vai terminar, você vai reformar aquela rodoviária, você pretende fazer até quando? Se for necessário, né? Se for prioritário, né? Eu acho, sabe, Regina? Aí podia fazer enquanto fizesse o viaduto, que ficava aquela região todinha reformada. Ia ficar legal, né?
Fica legal, né? Porque a rodoviária é pertinho do viaduto. Pertinho do viaduto. Agora, Celi, o término do centro administrativo, vai acabar ou não vai? Vai passar para lá ou não vai, Celi? Ou você vai esperar outro prefeito? Regina, essa pergunta sua... Ou a outra prefeita? Essa pergunta sua foi muito boa, até ela me dá margem para que a gente responda realmente muita tranquilidade a respeito do centro administrativo. Eu acho que a iniciativa foi muito boa. Eu acho que concentrar ali todos os equipamentos da administração é uma iniciativa boa. Só que quando nós assumimos, tinha uma ou duas secretarias funcionando ali. Hoje nós temos 11 secretarias. Estão todas lá no centro? 11 já estão funcionando ali no centro. Porque, na verdade, a gente recebeu praticamente o arcabouço de cada secretaria. Prédio, Nós tivemos que fazer todas as instalações internas para localizar as secretarias ali dentro. Quer dizer, o que o público não vê é o que nós estamos fazendo, no nosso entendimento, é o necessário por enquanto. Então, as secretarias passaram para lá, talvez faltando apenas 2. Agora, o centro administrativo, aliás, a sede da... Como é que eu diria? Gabinete. O primeiro prédio, aquele da frente. Não sei se infelizmente ou felizmente. Ele é muito grande. Lá em Uberaba eu chamei de Palácio do Governo, não é Palácio do Governo, é Gabinete do Prefeito. Quer dizer, então nós... É palácio. Né? Mas parece. Mas aquilo ali tem uma pendência judicial que tem que ser resolvida. Eu ia te perguntar sobre isso, ainda exatamente. não resolveu não aquela questão daquele uso de material metálico? Não, infelizmente não. Não resolveu ainda? Não. Tem que esperar resolver para acabar a construção? É porque a gente não quer precipitar nada. Eu acho que tem que resolver sim, porque receberam e não fizeram. Agora, isso está sendo resolvido onde? Em que instância? É na justiça. A Lídia deve saber a instância. Não. Local ou estadual? É na justiça, não sei. Mas qual instância da justiça, gente? Estadual, local? Não sei. Nessa série eu não entro. Não, mas a Lídia conhece, ela é advogada. Eu também sou. É reitora da eu sou advogado, sou prefeito. Vice-reitora da universidade. Eu sou advogado, sou prefeito e há uma auditoria em cima disso. É porque ela está dentro do assunto. Não quer que ela fale. Não, você pergunta à justiça, que eles falam. Eu vou perguntar. Isso. Eu quero saber uma coisa tão simples, isso. gente. Em qual instância que dá a solução disso aí? Seja. Não? Não, senhora. Se é local, é mais fácil a gente cobrar e tudo. Agora, se for estadual, é enrolar. Não é não. Tá. Mas a justiça não é assim que funciona. Não, né? Mas, por que você está falando baixinho? A Lídia está aqui longe do microfone. Fala no microfone. Estou sabendo que o microfone está aqui. Mas terminando, na verdade, o que eu disse assim que a gente entrou, é que nós tínhamos 2 gabinetes que podem funcionar perfeitamente. Foi a simples restauração que nós fizemos no prédio do delegado Maciel, onde nós temos um gabinete lá, e lá funciona a parte contábil, a parte administrativa. Praticamente a parte financeira. Exatamente. E um gabinete ali. E o outro lá na sede antiga, com o Coronel Adolfo. Você vai continuar os 4 anos lá? Não, eu estou dizendo, nós tínhamos 2 opções, por que nós vamos pegar logo a terceira, que seria bastante onerosa? Então, quer dizer, vamos terminar sim, eu faço questão de terminar. Assim que nós tivermos, digamos, licença para terminar, exatamente, vamos cobrar, exatamente. Tá. Não era prioritário, porque nós tínhamos 2 sedes, só por isso, não foi para... Porque se a nossa intenção fosse desmerecer a obra, nós não teríamos levado as secretarias para lá. Não teríamos levado. O Carlinhos quer falar alguma coisa lá e eu tenho a minha última colocação aqui. Pois não. Carlinhos, pode falar. A minha pergunta até uma obra que está em andamento, prefeito, que é a questão da revitalização do Parque do Cristo, parece até com recurso da Codemig, porque foi feita algumas desapropriações de residências ali próximos, né? E tem algum prazo para se entregar essa revitalização do Parque do Cristo? Olha, a sua pergunta foi muito pertinente. Tinha, sim, um recurso da Codemig na ordem de 3 milhões de reais, se não me engano, que ela segurou até o último momento, condicionando o pagamento agora numa segunda etapa. As apropriações foram feitas através da Prefeitura para ampliar o Parque do Cristo, e a empresa que está trabalhando lá, ela tem condições de nos entregar a obra completa até o final do ano.
Até esse ano agora, no final desse ano agora? Exatamente. Agora, se ele... Então, a gente teria mais outros assuntos aqui para levantar com você sobre obras, mas não vai dar tempo, nós temos mais 5 minutos só. Mas vamos ter o ano todo pela frente. Não pode não, que às 10 horas a gente tem que passar para o Zé Antônio no programa. Eu vou perguntar para você, eu vou fazer a última pergunta, que é uma pergunta de questão política. Pois não. Você tem mais 4 anos de governo no Araxá, né? Se der tudo certo, você vai completar os 4 anos de governo no Araxá. Eu não sei se você teve algum acordo com a Lígia, tipo assim, o governo 2 anos, você entra depois de mim 2 anos, ou eu tenho a impressão que não houve esse acordo, que o povo detesta. O povo detesta esse tipo de coisa. O povo quer... Isso não é coisa, isso é conchavo. Isso mesmo, né? Pois é, o povo não gosta disso, não. O povo gosta de coisa transparente. Mas nesses 4 anos que você tem pela frente, você pretende ajudar assim, no surgimento de uma liderança política nova do seu grupo? Não estou falando de você ajudar adversário, não. Mas você pretende, assim, ajudar, estimular assim, o surgimento de uma nova liderança política que possa assim, acompanhar na próxima eleição daqui 4 anos, e até na eleição daqui 2 anos, que tem eleição para deputado? Você pretende estimular isso? Porque você não vai poder mais ser candidato daqui 4 anos, você já está reeleito. Então, você pretende estimular o surgimento de uma nova liderança política dentro do seu grupo? Olha, Regina, não só dentro do meu grupo, de um modo geral, eu acho que precisa haver uma renovação na política brasileira. Tem que haver. Agora, não é renovação apenas na faixa etária, não. Eu acho eu não estou falando de idade, não. Eu quero dizer o seguinte, eu acho na mentalidade. Eu acho que a política mudou, o mundo mudou. Eu acho que nós tivemos a felicidade, nessa campanha, de conversar muito com a juventude. Eu acho que o mundo é muito mais dos jovens do que nosso. Eu acho que eles têm que se adaptar realmente a essa nova realidade e criar condições, porque você não tem como, às vezes, forçar que as pessoas gostem de política, até porque a política está muito desvalorizada, muito desmotivada e digamos, muito deturpada. Eu acho que a vocação política é uma vocação nata. Nós gostaríamos muito de estimular uma nova geração para que ela surja, porque eu acho que também... A nova geração de hoje não quer nem saber de política. Exatamente. Muito embora, eu vou dizer o seguinte, nas pesquisas que nós tivemos, em todas elas, nós ganhamos na faixa da juventude. Interessante isso, porque a juventude hoje é muito mais propositiva, a juventude hoje é muito mais inteligente do que aquela juventude pacata que quer o poder pelo poder. A juventude hoje quer o poder para fazer. Então, eu acho que nós temos que estimular isso. Já fiz isso determinadas vezes, já tentamos com diversos jovens. Agora, é uma vocação que eu acho que nasce do berço. Dentro do seu grupo político, tem alguém assim que poderia assumir a liderança depois de você? Qualquer um acho que pode, acho que tem sim. E se surgir, você ajuda, estimula e dá espaço? A cidade não é minha. Porque você não é muito de dar espaço, não. Você dá espaço? Sou. A doutora Lídia esteve conosco, ela teve tanto espaço quanto foi necessário ter. Todos os secretários que trabalham conosco e que assumem, têm o espaço todo que querem. Eu não sou de interferir. Eu acho acho que a gente dirige, mas tem que dar liberdade e cobrar das pessoas para que elas dirijam também. Você me perguntou no começo do programa a respeito do nosso secretariado, eu te disse, olha, nós temos uma perspectiva de 4 anos agora. Nessa perspectiva vai ficar conosco quem quiser trabalhar. Agora, para trabalhar, preciso que haja espaço. Marcelinho, você tem 1 minuto para despedir e agradecer. 1 minuto. Só 1 minuto, igualzinho lá naquele malfadado debate lá malfadado mesmo. Você tem 1 minuto para despedir. Malfadado mesmo. Eu acho que ninguém ganhou naquilo ali. Não, ninguém. Aquilo lá foi... Primeiro eu te agradeço, peço desculpa por algum excesso, mas é muito bom falar com você, principalmente quando você provoca a gente provoca também. mas é muito bom falar e agradecer a Araxá. Eu sou muito grato a Araxá e fiquei muito satisfeito. Eu acho que essa eleição me colocou num contato muito íntimo com a população, que faltava esse contato. A gente tinha perdido esse tete-a-tete que a gente teve na campanha. E agradecer. Eu acho que a única coisa que justifica a nossa volta
é poder fazer alguma coisa ainda pela cidade. Então eu quero agradecer a todos, dizer que realmente vamos torcer para que essa cidade seja realmente a cidade dos nossos sonhos e que justifique todo o sacrifício que foi feito ao longo dos anos por todos que passaram pela Prefeitura de Araxá. Quero aproveitar para pedir, se por acaso, durante a campanha, nós ofendemos alguém no campo pessoal, que nos desculpem, porque não é a nossa intenção, não é o nosso modo de fazer política, mas eu quero agradecer. Eu acho que a nossa volta à Prefeitura foi uma reafirmação da pregação que nós fizemos em 2012. Eu acho que a gente devia isso para a gente mesmo. Então, eu agradeço aos araxaenses, agradeço a nossa equipe e quero agradecer finalmente os voluntários que saíram da Prefeitura para pedir votos para nós, porque isso aconteceu no meu primeiro governo, quando eu fui nomeado pelo Aureliano Chaves, prefeito de Araxá. Nós tivemos uma afinidade tão grande que isso já aconteceu no meu primeiro mandato. Fico muito feliz e agradeço a Deus para que esteja acontecendo também no último mandato. Os funcionários indo às ruas pedindo a continuidade do prefeito. Isso é raro de acontecer nesses tempos de hoje. Muito obrigado, Araxá. Obrigado você pela sua presença, obrigado aqui aos que estão presentes. Eustáquio, pode encerrar para mim, eu sou ruim de encerrar. A doutora Lídia? A doutora Lídia. Ela está falando baixinho, agora fala alto, Lídia. Só para agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Imbirara, cumprimentar cada um de vocês pela condução dessa entrevista, cumprimentar o prefeito e ao povo de Araxá, o nosso muito obrigado, porque nós assistimos uma eleição que Araxá merece, uma eleição de paz, uma eleição com proposições e, acima de tudo, uma eleição responsável. Muito obrigado ao povo de Araxá.